O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com seus discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem, amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. E ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos os elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Os queridos irmãos, minhas irmãs na fé, nós que aqui estamos na nossa Igreja Matriz de Santo Antônio, os irmãos caríssimos que rezam conosco a partir do YouTube, da internet, a nossa Assembleia que se multiplica, e chegamos aos corações de tantos e tantas, de perto ou de longe, que sempre têm nos acompanhado, rezado conosco, participado das nossas celebrações. Aqueles que, por necessidade, rezam a partir das suas casas, enfrentando o isolamento social. Muitos dos nossos, mas nós rezamos com e por vocês. Domingo, dia do Senhor por excelência, liturgia do sexto domingo do tempo comum, tempo da esperança cristã, e as três leituras que nós ouvimos nos coloca diante do cerne da nossa fé, do fundamento da nossa fé cristã, católica, alicerçada na vida, na missão, na palavra, nos feitos de nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta Jeremias nos convida a fazer esta experiência de Deus. Ele nos diz na primeira leitura: maldito o homem que confia no homem, faz constituir a sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. O que o profeta quer nos dizer e quer nos ensinar? Primeiro, nós precisamos entender, ficar aqui para a menina lá não ficar de torcicóloga, tadinha, que ela está lá assim, né? Primeiro, que o profeta não está condenando as nossas relações humanas. Somos humanos, acreditamos, pelo menos devemos acreditar uns aos outros, nas relações familiares, relações afetivas que nós temos com as pessoas. Não é isso que o profeta está condenando. A chamada de atenção do profeta é quando nós colocamos todas essas realidades nossas acima ou no lugar de Deus. Por isso que ele diz: maldito o homem que confia no homem, que coloca a sua força na carne humana.
Porque por mais inteligente que nós sejamos, por mais dons que a gente possa ter, por mais qualidades, nós precisamos, se vamos fazer qualquer coisa, na comunidade de fé, na família, na sociedade organizada, nós precisamos contar com a inteira de Deus. Nada nós podemos sozinhos. Então é isso que o profeta chama a nossa atenção, porque às vezes nós nos tornamos autossuficientes, nós achamos que nós sabemos tudo, somos donos da verdade, não precisamos dos outros, precisamos de ninguém, não precisamos da graça de Deus. Quantas vezes nesta missa muitos dos nossos jovens participam, quantas vezes vocês jovens, quando entram no ambiente universitário, começam a dar os embates da fé? Porque a fé está acima da razão. Não é a razão que justifica a fé. Fé, do latim, é mysterium, ou seja, algo que a gente se entrega. Como aquela tomada de energia que está ali. Quem prova para mim que tem energia lá olhando daqui? Ninguém. Vai lá, enfia o dedo lá. Se o cabelo fazer assim, já sabe que tem energia. Fé é assim. Fé é o dom que Deus nos dá de tocar aquilo que ainda nós não temos, mas desejamos, acreditamos, entregamos, tocamos não com essas mãos, mas com o coração. Então é esta experiência que o profeta Jeremias, na primeira leitura, nos convida e nos fala. Nós devemos confiar sim nas nossas relações, mas não devem ser algo maior do que Deus, maior do que a essência de Deus, maior do que a nossa necessidade que temos sempre de Deus. Aí nós vamos entender bem e melhor o evangelho que nós ouvimos, a partir do evangelista de São Lucas, que alguns dizem o sermão da montanha, outros o sermão das bem-aventuranças. Aí Jesus vai dizendo para nós dos bem-aventurados. Ele já inicia, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Deus quer que todo mundo seja pobre, miserável? Não, senhores. Deus quer vida plena para todo mundo, vida confortável, saudável para todos nós. O que não pode é quando nós nos tornamos escravos das realidades que nós temos. É o ditado que a gente usa entre a gente. Tem gente que não come a banana para não jogar a casca fora. É a crítica de Jesus no Evangelho. Pobre, biblicamente falando, é ser livre, não é ter ameaças, armaduras, mas é ser livre diante de toda e qualquer realidade. Aí Jesus vai dando para nós as dicas. Os bem-aventurados, os pobres, os marginalizados, os que sofrem perseguições, os aflitos, os que estão tristes, os que estão chorando. Jesus está dizendo para nós do movimento da vida que se atualiza, que se renova a cada dia. Daqui a pouco, se Deus o permitir, nós teremos uma bela noite de sono, de repouso. Amanhã nós vamos contemplar um novo dia. Não vou dizer que nós vamos contemplar o sol, porque a chuva não está deixando, mas nós vamos contemplar um novo dia amanhã. Ou seja, contemplar um novo dia é a oportunidade que Deus nos dá de renovar a vida nossa de cada dia. Jesus está dizendo para mim e para você, nenhuma dor é para sempre, nenhum sofrimento é para sempre, nada perdura para sempre a não ser a graça e o amor de Deus. Então, quando alguns perrengues bater na nossa porta, e eles vêm, sempre têm vindo, e nesses tempos têm vindo com mais intensidade, lembremos da palavra de Jesus. Se nós estamos chorando, nós haveremos de rir. Se nós estamos com fome, nós seremos saciados. Mas não pensemos nesta realidade somente física, mas pensemos também na realidade espiritual. Qual é a nossa fome diante de Deus? Qual é a nossa lágrima, o nosso choro diante de Deus? Pensemos nesta realidade e a palavra de Deus nos ajude, nos sustente, porque nós temos uma certeza de que Deus está sempre presente no nosso meio.
O cristianismo não é a religião da distância, é a religião da proximidade. Por que que nós sofremos tanto quando nós estávamos sem as celebrações de missa presenciais? Tanto o povo como o padre, um sofrimento só, medonho, horrendo. Por quê? Porque a nossa religião é da proximidade. Nós não podemos tocar, mas nós olhamos. O afeto se passa a partir do olhar. E Jesus é o Deus da proximidade. Ele não ficou por satisfeito de ficar nas alturas ou nas lonjuras do céu, não. Ele assumiu a nossa condição humana, se tornou gente, menino, criança, jovem, homem, adulto. Ele se tornou um de nós para revelar a nós a proximidade de Deus. Não um Deus distante, mas um Deus próximo. Por isso que na liturgia da missa, por diversas vezes nós rezamos. O padre diz, o Senhor esteja convosco. O que vocês respondem? Meio de nós. Ele está no meio de nós. Jesus é o Deus da proximidade. Ele está sempre no nosso meio. Ele está no meio de nós. A segunda leitura, São Paulo vem nos exortar a partir de um fundamento bonito da nossa fé. Se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como pode alguns entre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Meus irmãos, minhas irmãs na fé, é questão de lógica, é questão de coerência. Quem é cristão católico professa a fé na ressurreição. São Paulo vai além. Se Cristo não ressuscitasse, vã ou de nada valeria a nossa fé. Jesus seria mais um líder, alguém que marcou um período da história, mas como ele ressuscitou, perdurou a graça de Deus no mundo. Por que que nós estamos aqui agora celebrando a Eucaristia? Porque Cristo ressuscitou, porque Ele vive no nosso meio, porque Ele está junto de nós, e nós somos únicos aos olhos de Deus, fomos criados. O profeta Jeremias diz que antes que nós fôssemos formados no ventre de nossas mães, Deus já nos conhecia, nos amava, nos chamava pelo nome. Quer beleza maior do que isso? Então nós cremos na ressurreição. É questão de coerência lógica da nossa fé. Cristão, católico, consciente, não vem com essa balela de reencarnação, não. Ó, gente, cá entre nós. Põe reparo na conversa desse povo da reencarnação. Esses dias tinha um artista na televisão falando disso. Aí ela contando que na outra vida, 1000 e não sei quantos anos atrás, ela era uma rainha que vivia lá na França, que não sei mais o que, e blá blá blá, e tal, e tal. Aí o outro que estava lá também falou dele, né? Ele foi um príncipe, o outro foi um imperador, o outro foi um governador. Gente, esse povo ninguém foi pobre, ladrão, prostituta, não. É só gente nobre. Põe reparo na conversa deles. E eu estava vendo isso na televisão, tinha alguém comigo e falou assim comigo: ô padre, o que você acha disso? Eu falei, já que aí só tem rei e rainha, andava naquelas carruagens, às vezes eu era o cavalo que puxava, né? Sobrou, foi isso para mim, né? Não tem jeito. Então a nossa fé não é essa. Nós cremos na ressurreição. Cristo vive, Cristo ressuscitou. Na cruz não há um ponto final. Na cruz inicia uma bela história de amor de Deus pela humanidade. A força da ressurreição, a força vivificante de Deus, rompeu aquela pedra daquele túmulo e deu vida para todos nós. Por isso que no tempo da Páscoa nós cantamos, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, nós estamos aqui. Porque Ele vive, nós temos a oportunidade de amar e perdoar. Porque Ele vive, nós respiramos o ar que provém do ruá de Deus. Porque Ele vive, nós temos a oportunidade de conduzir a vida,
de amar e ser amado, perdoar e ser perdoado, experimentar puramente a essência de Deus por cada um de nós. Que nosso Senhor nos abençoe, nos ajude, nos dê uma semana muito abençoada, que cada um for realizar, a misericórdia de Deus possa ir primeiro, nos livrando de todo e qualquer mal, nos protegendo de toda e qualquer realidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.